Archaeologists say writings on an ancient tablet confirmed there was a global flood and an ark that carried animals. A recently deciphered 4,000-year-old clay tablet. A história da Arca de Noé, um épico bíblico que narra a sobrevivência de seres vivos durante um dilúvio cataclísmico, tem intrigado a humanidade por séculos. Mas o que muitos consideravam apenas uma narrativa antiga pode estar se tornando uma realidade palpável. Cientistas e exploradores estão empolgados com descobertas recentes que levantam a possibilidade de finalmente encontrarmos vestígios da lendária arca. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos as evidências, expedições e novas tecnologias que estão impulsionando a busca pela Arca de Noé. Essa descoberta, se confirmada, não apenas reforçaria uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas também lançaria luz sobre os eventos que podem ter dado origem a essa narrativa. Prepare-se para mergulhar em uma busca emocionante que combina fé, ciência e exploração, enquanto seguimos as pistas que podem nos levar ao coração dessa antiga história. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. A história da Arca de Noé e do Grande Dilúvio é uma das mais famosas da Bíblia, e agora um aclamado arqueólogo subaquático pensa ter encontrado provas de que o dilúvio bíblico foi na verdade baseado em eventos reais. Numa entrevista para a ABC News, Robert Ballard, um dos arqueólogos subaquáticos mais conhecidos do mundo, falou sobre as suas descobertas. Sua equipe está investigando as profundezas do Mar Negro, na costa da Turquia, em busca de vestígios de uma antiga civilização escondida debaixo d'água desde a época de Noé. O histórico de Ballard em encontrar o impossível é bem conhecido. Em 1985, usando um submersível robótico equipado com câmeras controladas remotamente, Ballard e sua tripulação caçaram o naufrágio mais famoso do mundo, o Titanic. Agora Ballard está usando tecnologia robótica ainda mais avançada para viajar ainda mais no tempo. Ele está em uma missão arqueológica marinha que pode apoiar a história de Noé. Ele disse que há cerca de 12 mil anos, grande parte do mundo estava coberta de gelo. Onde eu moro, em Connecticut, havia gelo a 1,5 km acima da minha casa. Até o Polo Norte, cerca de 15 milhões de quilômetros, é um grande cubo de gelo, mas então começou a derreter. Estamos falando das inundações da nossa história viva, disse ele. A água do derretimento das geleiras começou a correr em direção aos oceanos do mundo, causando inundações em todo o mundo. A questão é, houve a mãe de todas as inundações, concluiu Ballard. De acordo com uma teoria controversa proposta por 2 cientistas da Universidade de Colômbia, realmente existia um na região do Mar Negro. Eles acreditam que o agora salgado Mar Negro já foi um lago isolado de água doce, cercado por terras agrícolas, até ser inundado por uma enorme parede de água proveniente do crescente mar Mediterrâneo. A força da água era 200 vezes a das cataratas do Niágara, varrendo tudo em seu caminho. Assim, fascinados pela ideia, Ballard e sua equipe decidiram investigar. Entramos lá para procurar a enchente, não apenas uma subida lenta e progressiva do nível do mar, mas uma inundação realmente grande que depois permaneceu. A terra que afundou permaneceu abaixo, afirmou Ballard. 400 pés abaixo da superfície, eles desenterraram uma antiga linha costeira, prova para Ballard de que um evento catastrófico aconteceu no Mar Negro. Assim, através da datação por carbono de conchas encontradas ao longo da costa, Ballard disse acreditar que eles estabeleceram uma linha do tempo para esse evento catastrófico, que ele estima ter ocorrido por volta de 5.000 a.C., que inclusive alguns especialistas acreditam que esta foi a época em que o dilúvio de Noé poderia ter ocorrido. Em algum momento mágico, ele irrompeu e inundou este lugar violentamente, e 150 mil quilômetros quadrados de terra afundaram.
afirmou os pesquisadores. Assim, a teoria prossegue sugerindo que a história deste acontecimento traumático, gravada na memória coletiva dos sobreviventes, foi transmitida de geração em geração e acabou por inspirar o relato bíblico de Noé. Possível Arca de Noé. Num canto remoto da Turquia, uma formação geológica única, descoberta em 11 de setembro de 1959 pelo capitão do exército turco İlhan Durupinar, está a levantar as sobrancelhas e a despertar o interesse tanto de estudiosos da Bíblia como de geólogos. Esta curiosidade geológica em forma de barco, comumente chamada de Formação Durupinar, é considerada por alguns como o local de descanso final da Arca de Noé. A narrativa da Arca de Noé está profundamente enraizada nos textos religiosos do cristianismo e do Islã, com referências encontradas em Gênesis 8:4 da Bíblia e na Surata 11:44 do Alcorão. Em ambos os textos, a história narra um grande dilúvio, um barco e um desembarque numa região montanhosa. Os moradores da vila próxima apontam para o local de Durupinar, que chamam de Al-Judi, como um possível ponto de pouso da arca. No período entre a década de 1970 e meados da década de 1990, o interesse neste local peculiar aumentou, em grande parte graças aos esforços de exploração e investigação do aventureiro e investigador americano Ron Wyatt e de uma equipe de cientistas turcos. Investigações mais recentes realizadas em 2014 e 2019 por equipes privadas independentes de pesquisa geofísica contribuíram ainda mais para a intriga em torno da formação do Durupinar. Esses estudos, utilizando radar de penetração no solo, GPR, revelaram camadas subterrâneas e estruturas angulares intrigantes, características normalmente não associadas a formações geológicas naturais. Talvez o mais convincente seja o fato de que o comprimento da formação do Durupinar se alinha perfeitamente com as dimensões da arca descritas em Gênesis 6:15 da Bíblia. No outono de 2021, uma colaboração entre uma equipe científica turca e meios de comunicação americanos, incluindo o History Channel, iniciou a investigação científica mais abrangente do sítio Durupinar até a data. Utilizando uma série de métodos científicos modernos, este projeto visa lançar mais luz sobre os mistérios que cercam a formação e também determinar os meios mais eficazes de preservar este local intrigante para as gerações futuras estudarem e explorarem. Situada dentro das fronteiras da província turca de Agri, essa intrigante formação em forma de barco, conhecida como local da Arca de Noé de Durupinar, tornou-se um ponto focal de pesquisa para aqueles que especulam que poderia ser o local de descanso final da Arca de Noé. Perto da fronteira iraniana, espremida entre as aldeias de Tel Seker, Surbehan e Uzengili, Messar, a formação capta a intriga de todos os que a visitam. A formação, tendo como pano de fundo a montanha Akiaila e a apenas 32 quilômetros ao sul do cume do Monte Ararat, a Agridag repousa acima das unidades rochosas mesoterciárias, uma seção que se acredita estar livre de deformações tectônicas por um longo período. Dada a urgência impulsionada pelo seu potencial como local turístico significativo para a Turquia, são necessárias análises imediatas e estudos de datação para dissipar a nuvem de incerteza. Apesar da sua alegada importância histórica, o sítio Durupinar tem sofrido com a falta de medidas de proteção. A área está exposta ao pastoreio de animais e à entrada não autorizada de visitantes e pesquisadores externos. Dessa forma, a preservação é crucial, pois, se realmente abrigar os restos da Arca de Noé, mesmo a menor perturbação pode ser prejudicial para uma pesquisa precisa. O risco não é apenas para a pesquisa, entretanto, fendas profundas na estrutura representam um perigo considerável de acidentes e ferimentos graves. Assim, as observações de campo revelaram fendas graves nas bordas da estrutura, resultado da erosão natural e repetidos deslizamentos de terra que agora ameaçam a integridade da formação. A água da chuva que escoa pelas encostas circundantes favorece a erosão, indicando a necessidade de instalação de sistemas eficazes de desvio de água. E como parte do plano de preservação, é imprescindível a criação de mapas de suscetibilidade a deslizamentos utilizando sistemas de informação geográfica, ajudando a minimizar o risco.
Dessa forma, reconhecendo a importância da preservação deste sítio, o Conselho Superior do Patrimônio Imóvel, Cultural e Natural do Ministério da Cultura e Turismo, por decisão, designou o local como área natural protegida, e observações e exames foram realizados na área onde a Arca de Noé poderia estar localizada. Como resultado desses estudos iniciais, foi desenvolvido um plano de pesquisa. Em outubro-novembro de 2021, uma equipe geofísica turca realizou um extenso levantamento de tomografia de resistividade elétrica, EERT, uma técnica geofísica para imagens de estruturas subterrâneas com base em medições de resistividade elétrica feitas na superfície. E num esforço colaborativo para desvendar os mistérios do sítio do Urupinar, equipes da Universidade Agri e da Universidade Técnica de Istambul reuniram-se em novembro de 2022 para embarcar numa exploração científica desta formação geológica enigmática. Na busca por aprofundar a história e a formação do local, esses cientistas coletaram diversas amostras do local, que atualmente passam por rigorosos testes laboratoriais. Além dos testes de laboratório, o próximo verão testemunhará uma expansão do trabalho de levantamento geofísico no local de Durupinar. Armadas com tecnologia de radar de penetração no solo, as forças combinadas das duas equipes universitárias continuarão a examinar o subsolo do local. O uso de varreduras GPR fornecerá uma compreensão profunda e detalhada das estruturas e características enterradas, iluminando ainda mais as características ocultas desta formação atraente. Estes esforços concertados sublinham o compromisso da comunidade científica em desvendar os segredos que o sítio do Urupinar pode conter. As fases finais podem incluir perfuração de núcleo e testes geológicos das rochas no local e, se necessário, potenciais escavações. Dilúvio ou ficção? Esses mitos do dilúvio poderiam ser baseados em fatos? Parece que existem evidências geológicas de uma grande inundação na região do Mar Negro há cerca de 7.500 anos, diz o explorador da National Geographic, Eric Klein, arqueólogo da Universidade George Washington, Estados Unidos. Mas os cientistas discordam sobre o alcance desse evento, assim como os historiadores da época divergem sobre se os escritos sobre um dilúvio foram inspirados na vida real. Parece mais provável que as inundações simplesmente tenham ocorrido em lugares e épocas diferentes, e que esses eventos naturalmente tenham entrado na tradição oral e escrita do mundo. Para complicar ainda mais a questão, os estudiosos discordam sobre a localização precisa da Arca de Noé, de acordo com a Torá. No livro de Gênesis, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat, localizadas no antigo reino de Urartu, uma área que agora inclui a Armênia e partes do leste da Turquia e do Irã, não no único e icônico pico que hoje leva seu nome. Não há como determinar exatamente em que local do antigo Oriente Próximo ocorreu, diz a exploradora Jodie Magness, arqueóloga da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, Estados Unidos. E tanto Klein quanto Magness dizem que mesmo que partes da arca tenham sido ou venham a ser encontradas, nunca poderiam ser conectadas a eventos históricos de forma conclusiva. Se realmente existiram, não temos como situar Noé e o dilúvio no tempo e no espaço. A única maneira de determinar isso seria se houvesse uma inscrição antiga autêntica, pondera Magness. E mesmo assim ela aponta, tal inscrição poderia se referir a outro Noé ou outro dilúvio. Em sua juventude, conta Klein, ele gastou muito tempo e energia tentando refutar a suposta evidência bíblica que encanta o público ano após ano. Mas eventualmente ele desistiu e agora concentra seu tempo em suas expedições e traduzindo sua pesquisa para aqueles dispostos a aceitar os resultados do processo científico. As pessoas vão acreditar no que quiserem acreditar. Ele suspira. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Será que de fato o dilúvio aconteceu e a Arca de Noé foi finalmente encontrada? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.